Graças a Deus, povo querido. Aqui estamos mais um dia na fé desta nossa caminhada. Hoje, o 7º dia da caminhada da fé. E tão certo como vive o nosso Deus, estamos mais próximos do que nunca da nossa vitória, da nossa bênção. E cada dia que passa, Deus nos traz uma certeza no nosso coração, que a nossa oração, o nosso propósito, ele não tem sido em vão. Mas cada dia a qual nós prosseguimos na fé, mais próximos estamos da resposta de Deus em nossas vidas. E hoje Deus nos trouxe uma palavra abençoadíssima, uma palavra que irá transformar a nossa vida ainda mais, uma palavra que trará clareza ainda mais ao nosso coração em relação à palavra de Deus. E essa palavra se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 35, no versículo 1 em diante. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no nosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha que bacana que nós acabamos de lermos juntos na palavra de Deus. O nosso Deus, o poderoso de Israel, fala a Jacó: vai até Betel. Chegando ali, levanta um altar ao Deus que te ouviu quando fugias da presença de seu irmão. Talvez você ouvindo o que você acabou de ler junto comigo, você diz assim: pastor, por que Deus falou para Jacó ir até Betel? Porque Jacó, ele tinha chegado nas terras de Siquém, que se encontrava em Canaã. E ali Siquém, ele abusa de Diná, filha de Lia. E ali há um atrito, há uma contenda entre a família de Jacó e a família de Amor, que é pai de Siquém. Então, Amor, pai de Siquém, diz o seguinte: Jacó, me dá as suas filhas aos meus filhos e eu darei as minhas filhas aos seus filhos. Então Jacó diz: não pode ser assim, porque se eu der as minhas filhas a um incircunciso, estarei pecando contra o meu Deus. Eu só posso lhe dá-las se você se circuncidar, como nós somos circuncidados. Então Amor, pai de Siquém, se circunda junto com seus filhos. Sendo assim, as filhas de Jacó podem ser dadas às filhas de Amor. Então, meu amigo, eles ali fazem um tratado, ali eles assinam meio como um tratado de paz. Os filhos de Amor se circuncidam, só que passado 3 dias, Simeão e Levi, meu amigo, eles pegam a espada, entram nas terras de Siquém e matam todo mundo. Quando eu digo entram na terra de Siquém, é entrar nas casas dos homens e mata todo mundo. Então Jacó, ele diz o seguinte: o que vocês fizestes? Sabeis que eles são mais numerosos do que eu. Estamos na terra dos cananeus e dos ferezeus. Eles virão contra nós e nos matará. Então, quando isso acontece, é quando Deus aparece e manda Jacó ir para Betel. Só que quando Jacó ele vai para Betel, olha as palavras que ele usa para com a sua família: tirai do nosso meio os deuses estranhos. Tirai do nosso meio tudo aquilo que tem desagradado a Deus. Vamos nos purificar, vamos nos limpar, pois nós iremos a Betel. Chegando ali, levantarei um altar ao Deus que me respondeu na minha angústia, ao Deus que me livrou e me guardou pelas terras as quais eu tenho peregrinado. Veja bem, pessoal, por que tudo isso aconteceu? Jacó, ele foi desonroso com a sua palavra? Não.
mas sim os seus filhos, Levi e Simeão. Havia um tratado, só que um dos lados quebrou aquele tratado. Muitas das vezes, pessoal, nós não entendemos uma coisa. Sabe o que nós temos de mais valioso entre os homens aqui na terra? A nossa palavra. Se a nossa palavra ela não tiver valor, se a nossa palavra ela não tiver peso, ela não tiver algum significado, de nada nós valemos. Diante dos homens, a palavra é o que deveria se ter maior valor. Mas infelizmente, nos dias de hoje, não for assinado um pedaço de papel, a palavra do homem não vale nada. E naquela época era a mesma coisa. A palavra do homem valia muito. Mas como Simeão e Levi, eles quebraram o tratado que havia entre Jacó e Amor. Jacó, ele sabia que ele estava na terra de estranhos. Não, pastor, mas o senhor disse que Siquém era nas terras de Canaã. Sim, só que eles estavam rodeados. Ei, presta atenção. Eles estavam rodeados de inimigos. Eles estavam rodeados de cananeus e fariseus. E Siquém, meu amigo, Amor, era descendente desse povo. Eles, sabendo que a família de Jacó não cumpriu com a palavra, eles iriam atacar com toda a força. Eles iriam destruir Jacó e toda a sua família. Porque Simeão e Levi não soube cumprir com a palavra. E quando Jacó ele indaga os seus filhos, quando Jacó pergunta o porquê eles fizeram isso, eles respondem o seguinte, meu amigo: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Simeão e Levi, pessoal, eles ficaram revoltados, porque Siquém abusou de Diná como se ela fosse uma mulher da vida, como se ela não tivesse família, como se ela fosse uma mulher promíscua. Então a ira dele se levantou. Só que nós temos que entender uma coisa, a Bíblia já diz o seguinte: mais vale o homem que controla o seu espírito do que um herói de guerra. Muitas das vezes a gente quer nos deixar ser levado pela emoção, pelo sentimento, por uma raiva, por uma ira. Mas quantas vezes nós nos deixamos ser levados por tais sentimentos e nos arrependemos? Quantas vezes nós nos deixamos levar por uma raiva, por uma ira momentânea, e depois que nós agimos pelo impulso, sem pensar, nos arrependemos do que fazemos? Foi o que Levi e Simeão fizeram. Eles agiram pela emoção, pelo impulso, pelo que eles estavam sentindo no momento. Só que olha as consequências que eles trouxeram. Eles desencadearam uma guerra de duas nações contra uma. Só que Deus, vendo que Jacó ele não era culpado, Deus, vendo que Jacó era inocente, manda Jacó ir até Betel. E ali se santificar, ali levantar um altar, ali sacrificar a Deus, para que aquele erro, aquele pecado fosse arrancado do meio deles. Só que Jacó, ele teve que, antes de ir até Betel, ele falou: nós vamos para Betel, mas antes vamos arrancar tudo que não presta do nosso meio. Vamos tirar os deuses estranhos, vamos tirar os deuses pagãos, vamos tirar tudo aquilo que tem desagradado a Deus do nosso meio. Você pode ver, pessoal, Jacó, ele foi instruído, ele foi ensinado na palavra de Deus, mas mesmo assim ele permitia coisas impuras no meio da família dele. Enquanto houver impureza, enquanto houver contaminação, enquanto houver imundícia, sujeira no nosso meio, o pecado ele sempre vai coexistir ali. E o pecado existindo, meu amigo, vai trazer desgraça, vai trazer sofrimento, vai trazer dor. Mas para que haja paz, para que o Espírito de Deus habite no nosso meio, para que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, nós temos que tirar do nosso meio tudo aquilo que não presta. Temos que tirar de dentro de nós a religiosidade. Nós temos que tirar de dentro de nós os usos e costumes que Deus não se agrada. Pastor, mas o que Deus se agrada? Ele se agrada de um coração bondoso, de um coração amoroso. Deus se agrada daquele que ama sem querer nada em troca. Deus se agrada daquele que estende a mão ao necessitado sem esperar nada em troca. Deus se agrada daquele que abraça e dá amor sem esperar que o amor seja devolvido. Pois entendeu que a gente damos
aquilo que temos dentro de nós, sem esperarmos nada em troca. Se quem abusou de Diná, se quem errou para com Dina, errou. Ele fez um ato sem perdão? Fez. Ele fez um ato horrendo? Cometeu. Mas mesmo assim, isso não dava legalidade a Levi e a Simeão de matar todos os homens daquela família, não. Mas pelo contrário, eles tinham feito um tratado, eles tinham feito uma aliança. Caberia a Simeão e Levi cumprir com o acordado, pois Jacó e Amor já tinham feito uma aliança, uma forma daquele erro ser amenizado. Mas muitas das vezes nós, pela nossa emoção, muitas das vezes nós, pelo sentimento imundo que carregamos dentro de nós, queremos fazer justiça com as nossas mãos. Mas presta bem atenção, está escrito na palavra de Deus: o justo não se justifica, pois Deus é quem nos justifica. Deixa que Deus vai trabalhar, meu amigo. Deixa que Deus vai fazer o que tem que ser feito. Quando Simeão e Levi quebram o acordo, Jacó, ele sente medo. Mas Deus aparece a ele e fala para ele ir até Betel, pois Deus seria com ele. Quando você está guiado por Deus, você se encontra em certas situações, até mesmo sem saber o que fazer. Em situações que você talvez fala assim: poxa, eu me encontro perdido, encurralado. Mas é nessa hora que Deus vai falar ao seu coração e vai te dar direção, vai falar o que você deve fazer e como você deve fazer. Amém, gente? E olha o que está escrito mais na palavra de Deus. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe prendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Veja bem, pessoal, quando todos entregaram os deuses estranhos a Jacó, ele se desfaz daqueles deuses estranhos. Ele lança fora aquelas coisas e deixa nas terras de Siquém e vai rumo aonde? A Betel. E ali em Betel, Deus o abençoa. Deus lança sobre Jacó uma profecia, uma bênção. Mas antes dessa bênção, antes dessa profecia se achegar a Jacó, ele teve que se desfazer dos deuses estranhos. Ele teve que tirar do meio dele aquilo que não prestava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não se desfez deles ainda? Por que você não lançou fora eles ainda? Por que você tem mantido isso que desagrada a Deus no seu meio? Por que você ainda tem carregado dentro de você a mágoa? Por que você tem carregado dentro de você ainda um ressentimento? Por que você ainda tem carregado dentro de você essa raiva? Por que você tem carregado dentro de você esses sentimentos, os quais você sabe que tem entristecido o coração de Deus? Porque até hoje você tem carregado a religiosidade dentro de você. Porque até hoje você não tem feito aquilo que Deus tem ordenado. Porque até hoje você não tem colocado Deus como seu único Senhor e Salvador. Porque até hoje você não tem amado as pessoas como Deus tem mandado você amar. Porque até hoje você não tem estendido as mãos sem esperar nada em troca de ninguém. Porque até hoje, pessoal, você tem agido da mesma forma como outrora você agia. Porque você ainda age hoje como nos tempos aonde você não conhecia Deus. Pessoal, para e pensa. Como é que Deus vai transformar a nossa vida? Como vai haver uma mudança dentro de nós? Se nós continuarmos agindo como quando antes de nós conhecermos a Deus. Não, está errado. Para que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida, nós temos que nos transformar, nós temos que mudar. Mas para que haja transformação e mudança, é necessário uma atitude, é necessário uma escolha.
como Jacó lá atrás, ele faz uma escolha, ele toma uma atitude de andar e caminhar com Deus. E por isso você tem lido junto comigo que muitas das vezes, quando Jacó ele tem sentido medo, quando Jacó ele se encontra encurralado, quando muitas das vezes Jacó ele se encontra perdido, Deus aparece e Deus fala com ele e diz o que ele deve fazer e como fazer para sair daquela situação. Porque Jacó, ele fez a escolha de mudar o caminho, de se transformar, de deixar para trás o velho Jacó e andar hoje na presença de Deus, mas não como Jacó, mas sim como Israel. Sabe quanto a nossa vida vai mudar? Sabe quanto nós iremos ver a transformação de Deus na nossa vida? Quanto nós pegarmos o velho eu, quanto nós pegarmos a velha criatura e lançarmos fora e começarmos a vivermos em novidade de vida. A Bíblia diz mais adiante que quando Jacó ele faz o que Deus ordenara, quando ele lança fora os deuses, quando ele vai em direção a Betel, Deus vai com ele, o guarda, o livra e o protege. E diz mais no final que Deus abençoa Jacó. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer nos guardar, nos livrar e nos abençoar. Derramar sobre a minha e sobre a sua vida a promessa da vida, a promessa de transformação, a promessa de salvação. Mas para que isso aconteça, nós temos que lançar fora de dentro de nós todo tipo de ressentimento, todo tipo de mágoa, todo tipo de religiosidade. Tirar de dentro de nós tudo aquilo que tem desagradado a Deus. Amém, pessoal? Graças a Deus, eu gostaria agora de orar com o Senhor. Orar com a Senhora, pedir para que Deus venha tirar de dentro de nós tudo que não presta. Pedir junto com o Senhor e com a Senhora que Deus venha tirar de dentro de nós aquilo que tem impedido a palavra, a promessa de se cumprir em nome de Jesus. Vamos orar então, pessoal. Vamos unir a nossa fé em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, poderoso de Israel, Deus misericordioso, Deus da salvação da nossa alma. Meu Deus, Jacó ele tinha feito um tratado de paz com amor. Só que, meu Deus, Simeão e Levi deixaram o ressentimento, a mágoa, a raiva, a ira falar mais alto do que tudo. E eles agiram, meu Pai, de forma imprudente, de forma, meu Pai, incorreta. E ali eles desencadearam, meu Pai, uma guerra, uma revolta. Mas o Senhor viu, meu Pai, que Jacó não era culpado. E ali, meu Deus, o Senhor deu uma direção. O Senhor mostrou a Jacó um caminho o qual ele deveria trilhar. E o Senhor o guardou, o livrou e o protegeu. Mas, meu Deus, quantas são as pessoas que têm acompanhado esta oração conosco, que acompanhou esta palavra, mas, meu Deus, no coração tem carregado uma mágoa, no coração tem carregado um ressentimento, um ódio, uma raiva, tem carregado dentro de si, meu Pai, um sentimento que tem impedido o Senhor de se manifestar de forma gloriosa e poderosa em suas vidas. Mas eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, se essa pessoa tem orado conosco aqui agora, é porque ela quer mudar, é porque ela quer tirar, meu Pai, esses sentimentos de dentro do coração. Ela quer limpar, meu Deus, a vida dela. Ela quer limpar a mente, ela quer limpar o coração. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, tenha liberdade para agir nessa vida. Pega uma esponja embebecida no teu sangue, meu Pai, e passa no coração dessa mulher, passa no coração deste homem, e arranca de dentro de nós, meu Pai, a mágoa, arranca de dentro de nós, limpa o nosso coração da raiva, do ódio, do ressentimento. Tira do nosso coração, meu Pai, os sentimentos malignos, os sentimentos impuros, meu Pai, e coloca no seu coração o sentimento do amor. Coloca no nosso coração, meu Deus, a Tua presença. Faz do nosso coração a Tua casa, a Tua morada, para que possamos ser guiados, direcionados pelo Senhor. Que o nosso coração, meu Deus,
ele seja uma terra fértil, para que as sementes plantadas, meu Pai, elas venham florescer e dar frutos. Mas, meu Pai, as sementes boas, as sementes, meu Pai, que provém do Senhor, mas que toda semente do maligno, que toda semente ruim, toda semente maléfica, meu Deus, ela não venha florescer no nosso coração, não, mas pelo contrário, que se porventura foi lançada uma semente ruim sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, meu Pai, que essa semente venha ser convertida em uma boa semente, que ela venha crescer e dar frutos, mas não frutos malignos, mas frutos bons, que o amor venha florescer na nossa vida, que a paz, a alegria do Senhor venha florescer em nós, e aonde nós chegarmos, meu Pai, nós sejamos luz, nós sejamos, meu Pai, a extensão do amor, a extensão da graça, a extensão da salvação, meu Pai, em o nome de Jesus, que da nossa boca venha sair palavras que edificam, palavras que levantam, palavras, meu Pai, que dão força ao necessitado, que dá ânimo, meu Pai, ao desanimado, que levante o caído, que a nossa boca, meu Pai, só venha sair a palavra da vida, a palavra da abundância, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, meu Pai, as forças do mal não tenham legalidade sobre nós. Que em nome de Jesus as armas, meu Pai, do inimigo projetadas contra a vida do seu povo, contra a nossa vida, ela seja falida, ela seja, meu Pai, quebrada agora. E que em nome de Jesus, meu Pai, se no coração dessa pessoa havia uma semente maligna, e essa semente alimentava a doença, essa semente alimentava a miséria, essa semente alimentava, meu Pai, a tristeza, a depressão, a angústia, que essa semente alimentava todo mal, que em nome de Jesus, essa semente venha morrer agora, essa semente venha secar, essa seta do inimigo venha cair por terra, e em nome de Jesus, todo mal que saia e nunca mais volte, em nome do Deus Altíssimo. E que, meu Deus, que a vida dessa pessoa, ela venha, meu Pai, dar frutos, que a vida dessa pessoa, meu Pai, ela venha a ser uma árvore frutífera, que, meu Pai, da vida dessa pessoa vinha dar muitos e muitos frutos, mas frutos, meu Pai, que venham glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Pois, meu Pai, nós determinamos desde já que a tristeza seja desaparecida agora, que o desânimo seja arrancado agora, que as doenças desapareçam agora, e que a bênção do Senhor esteja sobre essa vida, em nome de Jesus. E o que querer, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenho uma certeza, do seu coração, da sua vida, fluirá só coisas boas. O Senhor, a Senhora dará bons frutos, mas antes você removerá da sua vida todos os dias todo tipo de impureza, todo tipo de sujeira do seu coração, e colocará no seu coração cada vez mais a palavra do Deus Altíssimo, pois é essa palavra que te fortalece, é essa palavra que te levanta, é essa palavra que muda a sua vida. Amém, gente? Fica com Deus e até mais.